Amém, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Vamos nos colocar sobre os pés, orar, iniciar a nossa segunda aula das epístolas, dando continuidade e finalizando, consequentemente, a epístola aos Romanos, iniciada na semana passada, e, na sequência, haveremos de falar das duas epístolas do apóstolo Paulo aos Coríntios. Oremos. Querido Deus e Pai, ao Teu nome damos honra, graças, louvor, por mais esta oportunidade reunida estar em Tua presença e aprender, ó Pai, a Tua palavra. Obrigado pela vida de cada aluno que aqui presente já se encontra, os que à distância nos acompanham, talvez agora ao vivo pela transmissão, ou em um outro momento acompanhando esta gravação, esta videoaula. Que a bênção do Senhor a todos acompanhe de forma especial. Abra o nosso entendimento, dê-nos a compreensão mais aprofundada, tanto quanto possível for, da Tua palavra, iluminando, ó Deus, pelo poder e a unção do Teu Espírito. Assim rogamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Para nós lembrarmos e contextualizarmos essa parte inicial da aula, abra o seu material na página 6, por favor, para que eu faça aqui, mais uma vez, a lembrança do esboço que aí está acima da Epístola aos Romanos. Nós a dividimos em 5 partes, sendo a primeira, na qual o apóstolo trata acerca da condenação de toda a raça humana em virtude do pecado, que já é trazido com todo ser humano desde a sua origem e manifesta-se junto com a consciência do mesmo. E, a partir de então, fica claro a necessidade de justificação, haja visto que nós não temos capacidade de nos justificar, de nos desvencilhar do poder do pecado, do poder da carne. E, então, Paulo, desenvolvendo a teologia ou a soteriologia, ele apresenta aqui a solução dada por Deus ao problema do pecado na raça humana, que é a substituição do pecador pelo justo Jesus, que morre em nosso lugar, paga a nossa dívida, transferindo para nós a sua justiça. Ele coloca em sua conta os nossos pecados, e, portanto, ele assume a culpa e paga com a morte, pois o salário do pecado é a morte, de maneira que ele morre a nossa morte e justifica-nos para que possamos viver a sua vida na dimensão do Espírito. Essas duas primeiras partes da Epístola aos Romanos, nós falamos na semana passada. A partir de agora, nós falaremos da santificação, a parte dispensacional e as exortações finais. Sempre seguindo essa linha de raciocínio, o apóstolo, portanto, começou, repito, deixando claro, deixando evidente a questão da condenação. Depois ele começa a nos alegrar com o fato de que nós somos justificados gratuitamente por Jesus Cristo, que nos é oferecido pelo amor de Deus manifesto a nós. E aí a pergunta é: qual deve ser o estilo de vida do justificado? Outrora condenado, a posteriori justificado. Então, qual é o tipo de vida que deve levar alguém que saiu da condição de condenado e hoje, pelo sangue de Jesus, se encontra justificado? A resposta é santificação. E aí eu já vou ao capítulo 8, versículos 8 e 9, onde Paulo diz aqui, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, quando nós somos justificados, com a justificação, nós recebemos a bênção de sermos
a habitação do Espírito. E sendo a habitação do Espírito, nós temos agora em nós a força, o poder, a capacidade de vencer a carne. Vamos lembrar, né, nós estudamos isso lá em pneumatologia, também em ramartiologia, doutrina do pecado, ali conjugada com a soteriologia. Nós estudamos que há uma batalha dentro de todo ser humano entre a carne e o espírito pelo domínio da alma. O espírito humano estava morto e a carne, obviamente, dominava sobre a alma humana, dominava sobre os pensamentos, sentimentos, a vontade. Quando nós entregamos a vida a Cristo, nós aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador e permitimos que Ele venha governar a nossa vida, a primeira coisa que Ele faz é nos transformar em habitação do Espírito. E o Espírito dele vindo habitar em nosso espírito, Ele começa vivificando o nosso espírito, ressuscitando o espírito que estava morto. E agora, então, nós temos condição de batalhar com a carne. Irmãos, um sinal de que nós estamos sendo habitados pelo Espírito é exatamente o fato de vivermos em constante batalha contra a carne. Porque quando não éramos habitados pelo Espírito, e automaticamente o nosso espírito estava morto, não havia batalha com a carne. A carne triunfava, dominava, e não tinha luta, não tinha guerra, não tinha batalha, não tinha. Tudo era normal, o pecado era normal, era natural, não tinha nenhum problema na consciência, não trazia nenhuma dor, nenhum pesar, nenhum desânimo. Normal, era o estilo de vida de todo pecador. Quando nós passamos a ser habitados pelo Espírito, o mínimo pecado praticado já gera uma tristeza, uma angústia, uma decepção, um desejo de se esconder, de fugir, e a gente pede graça a Deus, ajuda, socorro, misericórdia. É a batalha. Ou seja, a batalha é sinal de que estamos sendo habitados pelo Espírito. E é o que Paulo está dizendo. Os que estão na carne, ou seja, dominados pela carne, controlados pela carne, impossível alguém nessa condição agradar a Deus. Vós, porém, vós quem? Os justificados, os que deixaram a condição de condenados, porque agora são justificados, não estamos mais na carne, mas sob o domínio do Espírito. E Paulo, claro, traz aí esta expressão: isto se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Se o Espírito de Deus habita em vós, se você nasceu de novo, se você entregou verdadeiramente a vida a Cristo, então o Espírito de Cristo, está falando do Espírito Santo, habita em nós. Então nós estamos tratando aqui da teologia bíblica da santificação, que é a nossa contínua luta para buscar nos parecer com Cristo a cada dia, imitá-lo, agradá-lo, viver vida que traga a Deus, ao céu, alguma alegria em relação à nossa conduta, e automaticamente gera tristeza à nossa carne, gera dor à nossa carne. Sempre um lado vai se agradar e o outro vai se entristecer. Se você agrada a carne, entristece a Deus. Se você agrada a Deus, a sua carne fica aborrecida com você, fica triste. Então, por isso que a Bíblia fala que a tristeza, segundo Deus, essa tristeza é a tristeza que a carne fica triste, ela fica decepcionada, porque ela não está sendo agradada, ela não está sendo alimentada. Essa é a teologia da santificação. É a busca de dizer a cada dia não para a carne, e sim para o Espírito. Se afastar dos pecados e se aproximar de Deus. Então, dentro dessa perícope dos capítulos 6, 7 e 8, aqui da Epístola aos Romanos, estão exatamente respondendo a pergunta que eu iniciei com ela, qual é a relação entre o cristão e o pecado, uma vez justificado? A resposta é santificação, isto é, separação do pecado.
e separação para Deus. É a verdadeira conversão. Nós não estamos mais caminhando em direção ao pecado, para vivê-lo, para usufruí-lo, para desfrutá-lo, e assim automaticamente alimentando a carne, agradando a carne, satisfazendo a carne. Mas nós nos convertemos, viramos as costas para o pecado. Nosso foco agora está em Deus. O nosso desejo agora é agradar a Deus. Nosso estilo de vida é um estilo de vida que busca em tudo honrar a Deus. Então, esta é a gênese, não é? Ou a essência da genuína santificação. A santificação manifesta-se nas páginas da Bíblia Sagrada como o alimento máximo dos filhos de Deus. Termos gregos transliterados que podem ser aplicados em prol do vocábulo santificação, apresentarei aqui 4 deles, são agiazo, agiasmos, hierótitos, ósios. O primeiro significa tornar santo, consagrar, santificar. Agiasmos é santidade, consagração, santificação. Um outro termo que aparece nas páginas do Novo Testamento, termo grego, hierótitos, significa devotado, sacrificado a uma divindade, é a consagração, é o que Paulo diz, né? Rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos como sacrifício. Isso é queimar a carne, é sacrificar a carne. A analogia que Paulo faz é com os sacrifícios que eram feitos no Antigo Testamento para fazer expiação pelo pecado. Aqueles sacrifícios eram substitutivos. Nós oferecíamos um cordeiro, nós que eu digo, não é remetendo lá os patriarcas, aqueles que são filhos de Deus como nós, mas do passado, na antiga aliança. Eles levavam um animal, o cordeiro, um sacrifício, para expiar o seu pecado. E aí, como isso acontecia de forma contínua, ininterrupta, aí ocorria o que está escrito lá em Levítico 6,13, o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará, porque os sacrifícios eram continuamente ali apresentados, a cinza removida, o que restava do animal era retirado, um novo animal colocado no altar, e aí queimava-se, ficava cinza, era removido um novo animal. Então isso mantinha aquele fogo do altar aceso. As pessoas estavam continuamente apresentando os seus sacrifícios para perdão do seu pecado. Na nova aliança, Paulo está dizendo, nós não vamos apresentar um animal, nós não vamos apresentar um sacrifício de terceiro, nós somos o sacrifício. Somos nós que nos colocamos no altar. Quem é queimado somos nós, é a nossa carne, é a nossa natureza pecaminosa. Então, para o fogo manter-se aceso continuamente no altar, nós devemos estar com a nossa carne continuamente lá no altar, sendo queimada, sendo sacrificada, para que o cheiro suave chegue diante de Deus. Então, é essa devoção, é o sacrifício da nossa vida apresentada à divindade. Ósios segue essa mesma linha, santo, devoto, piedoso. E aí, então, esses termos, santidade e santificação, qual é a relação, qual é a diferença, ou o que um tem a dizer do outro? A santidade é uma posição que o crente assume diante de Deus, é o compromisso, é a aliança, é ali a nossa, vamos dizer assim, é como se nós registrássemos em cartório um compromisso de viver para Deus. Isso é santidade. É como casamento. Foi feito ali, assinado, registrado, reconhecido firma, testemunhas, está casado. E agora esse casamento ele tem que ser alimentado, regado, continuamente reafirmado. A manutenção do casamento, passa-se um mês, passa-se um ano, passa-se 2, passa-se 10, 20, boda de ouro, 50. Então, aquele compromisso firmado 50 anos atrás, lá no cartório com as testemunhas, ou mesmo na igreja, diante
do ministro, de todo o povo, etc. Isso tem que ser reafirmado continuamente através do estilo de vida. O estilo de vida que mantém a aliança, que mantém a santidade, é a santificação. Então, a santificação é a continuidade, é o dia a dia, é a santidade em ação, é a santidade em movimento, é a santidade prática, ou ainda a santidade progressiva, crescente. É a confirmação, como eu coloquei ali, ó. Ou seja, é um estado de vida, o estilo de vida dos servos do Senhor. É a santidade em movimento, em ação. Não posso apenas firmar o compromisso e depois não dar continuidade, firmeza, assegurar a cada dia. Pode ter um dia que eu vou tropeçar, falhar, me ajoelho, clamo ao céu misericórdia, perdão, me levanto, e no dia seguinte, aliás, no mesmo dia, quanto antes, já reafirma aquele compromisso. Até no casamento, você falhou aqui, pede perdão, se ajusta, outro falhou lá e vai ajustando, mas nós não vamos desfazer a aliança, não, nós vamos se ajeitar aqui, nós vamos chegar como um acordo, nós vamos até o fim, até que a morte nos separe. Como diz tem lá aquele pregador engraçadinho, outro dia perguntaram a ele lá, se ele já tinha pensado alguma vez em divórcio. Ele diz, lógico que não, a Bíblia diz até que a morte separe, eu nunca pensei em divórcio, mas em assassinato, olha a conversa do homem, é para rir mesmo, né? Vamos lá, a santificação exclui o pecador arrependido de quaisquer tipos de escravidão. Então, à medida que você vai se mantendo debaixo da autoridade do Espírito Santo, à medida que você vai se mantendo ali sob o domínio do Espírito Santo, sobre a unção, ele vai automaticamente te livrando do poder da escravidão do pecado. Quanto mais você jejua, quanto mais você ora, quanto mais você lê a Bíblia, ou seja, quanto mais você alimenta o seu espírito, quanto mais você se submete ao Espírito Santo, mais livre das amarras do pecado, da força do desejo da carne, da natureza caída, mais livre dela você se encontra. Agora, se você não levar a sério as disciplinas espirituais, se você tratar de forma relaxada os compromissos espirituais, se você é crente nominal, ou seja, só no nome, mas não tem compromisso com oração, com leitura bíblica da palavra, com uma vida de sacrifício, de mortificação da carne, a probabilidade da força do pecado voltar sobre você e voltar com tudo é grande, como disse Jesus, né? Expulsa-se o demônio da vida de uma pessoa, ele sai, anda por lugares áridos, mas de quando em quando ele dá um pulo lá para ver, será que a casa continua habitada pelo Espírito que me expulsou de lá? Ou será que o Espírito saiu e deixou a casa deserta? A pessoa praticou alguma coisa que entristeceu o Espírito, fazendo com que ele saia, deixando a casa desabitada. Se esse demônio volta e encontra a casa desabitada, o que a Bíblia diz que ele faz? Ele entra agora com quanto? Agora já são 8, imagina, se o camarada estava numa situação ruim, sendo habitação de um demônio, agora está com 7, 8. É por isso que às vezes é mais difícil trazer um desviado para Jesus do que alguém que nunca entregou a sua vida. É mais complicado, porque agora ele está debaixo de uma opressão muito maior. Mas o Jesus que liberta de um demônio, liberta de 8, liberta de uma legião. Liberta, mas a pessoa tem que ter essa predisposição, né? Então a santificação, o crente e a Bíblia estão ali lado a lado, de acordo. Próximo grupo de capítulos da Epístola aos Romanos são os capítulos 9 a 11. Este grupo de capítulos nós chamamos de dispensacional, a parte que trata da dispensação da igreja, substituindo a dispensação até então da lei, que tinha como carro-chefe ali os filhos de Abraão. E agora na dispensação da graça, naturalmente a esmagadora maioria é formada por gentios.
Paulo, vamos lembrar mais uma vez, ele está escrevendo para os crentes de Roma, que são membros de uma igreja que não foi Paulo o fundador, e ele tem a preocupação de deixar algumas coisas claras. E nessa parte aqui dispensacional, o que ele quer deixar claro para aquela igreja é o seguinte: veja bem, houve uma mudança dispensacional. De fato, Deus colocou Israel de lado, e agora no lugar de Israel a igreja, formada por judeus e a avassaladora maioria por gentios. Por que é que Deus colocou Israel de lado? Por conta dos seus pecados, por conta das suas apostasias, por conta da idolatria, por conta da superficialidade com que eles lidavam com a questão da religião. Se transformaram religiosos vazios, sem essência. E aí então Deus faz esta mudança dispensacional. E aí Paulo está querendo deixar claro para os gentios, que eram a maioria dos membros da igreja de Roma, o seguinte: fiquem vigilantes. Se você está em pé, cuide para que não caia. Pense bem, se Deus não poupou a Israel em virtude dos seus pecados e falhas, você acha que Deus poupará a ti, gentil, que está sendo colocado no lugar de Israel? E aí ele vai fazer exatamente a comparação. Israel era a oliveira verdadeira. Você é o zambujeiro bravo, que foi enxertado. Se a oliveira verdadeira foi removida por seus pecados, você acha que Deus vai ter alguma dificuldade de remover o zambujeiro bravo? Se resolver entrar pelo mesmo caminho, se resolver cair na mesma esparrela, na mesma armadilha, viver uma religiosidade vazia, sem graça, então, tomemos cuidado. E aí Paulo vai deixar claro aqui também que essa questão dispensacional ela é temporária. Quando Deus cumprir para com a igreja todo o seu projeto, que se encerrará quando por ocasião do arrebatamento, então Deus voltará a tratar com Israel. Vai haver uma nova oportunidade no período da tribulação, quando Deus vai então purificar. Então, essa é a questão tratada aqui nos capítulos 9, 10 e 11. Já falei aqui de forma resumida. Eu vou fazer aqui alguns apontamentos, não vou me estender, porque a parte que a gente chama dentro de toda a epístola, isso aqui é praticamente um parêntese. O assunto está vindo ali, condenação, justificação, santificação, e a gente pulará daqui a pouco para as exortações práticas, a questão da conduta cotidiana de cada cristão, mas aí temos esse parêntese aqui dispensacional. Então eu vou passar aqui brevemente sobre o parênteses, eu já expliquei. Vamos ver aqui, capítulo 11, versículos 17 a 22. Paulo diz: e se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, foste enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos, bater no peito: eu sou melhor do que Israel, eu sou melhor do que os judeus, eu sou melhor. Cuidado com essa vaidade, com esse orgulho besta. A vaidade, o orgulho é a principal arma utilizada por Satanás para derrubar. Esse excesso de vaidade aí é calcanhar de Aquiles de cristão, de homens e mulheres de Deus, são facilmente derribados quando começam a abrigar orgulhos, vaidades em seus corações. Então, não te glories. Não és tu que sustenta a raiz, mas é a raiz que a ti sustenta. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que não te poupe a ti também. Considera, pois, a bondade. Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Mas considera também o quê? A severidade. Esse mesmo Deus que é bondade é severidade. É justo, é reto. Para com os que caíram, severidade. Mas para contigo, a benignidade, se permaneceres
na sua benignidade. De outra maneira, também tu serás cortado. Olha aí que coisa séria. Então o assunto aqui é esse, ó. Ramos do zambujeiro, uma árvore ruim, improdutiva. Éramos nós, os gentios de forma geral. Ruim, natureza ruim, improdutivo. Porém, deixaram-no e foram enxertados numa árvore boa, uma oliveira real. Então, o zambujeiro as nações gentílicas, a oliveira a nação de Israel, e a igreja tem natureza de zambujeiro, que é a sua maioria. Esta árvore aí, ó, pertence à mesma família da oliveira, popularmente conhecido como oliveira da rocha, ou oliveira brava. É um arbusto silvestre muito comum e mede em torno de 3,5 metros. Uma imagem assim de um... Olha, vocês conseguem ver bem aí a imagem de um zambujeiro? Não produz nada, você não vê uma oliveira, não vê fruto nenhum. É feia por fora e por dentro também, porque não gera nada. Mas aí vem a oliveira, verdadeira, bem... Só que esse é o mistério, você vai cortando os galhos do ruim e vai enxertando no bom. Aí ele vai começando a se alimentar daquela seiva que vem da raiz, daí a pouco está frutificando também, graças a esse mistério aqui chamado enxerto. Do grego insertore, significa de forma geral uma operação que consiste em introduzir uma parte viva de um vegetal em outro vegetal, para que neste se desenvolva como se desenvolveria na planta de onde saiu. Então, a nação de Israel permanece intacta, só que a igreja, agora, ao lado da nação hebreia, também participa, exatamente por causa do enxerto. Então, passa a participar das bênçãos de Israel, passa a ser agora alvo das bênçãos, da graça, da bondade de Deus, os planos de Deus, restrito até então estava para Israel, restrito que eu falo apenas dentro de uma perspectiva humana, mas divina, obviamente, desde a eternidade, Deus já planejava algo grande com a igreja, era um mistério que estava oculto em Deus, mas dentro de uma perspectiva terrena, humana, tudo que Deus tinha era para Israel, e de repente agora a igreja está sendo alvo desses grandes projetos, dos grandes planos de Deus, está sendo alvo da manifestação da unção, da graça, do poder de Deus, da virtude. Os dons são distribuídos no meio da igreja. A virtude do Espírito Santo derramado efusivamente na igreja. Então, todas essas bênçãos, no que tange as bênçãos divinas, a igreja e a nação de Israel são coparticipantes dessas bênçãos. Logo, nós temos aí que o pensamento central do capítulo 11 é o seguinte: a rejeição de Israel não é total e nem final. Não é total porque há um remanescente da nação que é fiel a Deus. E a sua salvação é o penhor da salvação da nação inteira. Um exemplo de remanescente, Paulo era um remanescente, judeu, Pedro, o primeiro grupo apostólico era um remanescente. Sempre que as missões começavam em sinagogas, um grupo de judeus se convertia, outros não, e aí saíam e Paulo então pregava aos gentios e ali formava uma igreja que sempre era uma mescla de judeus e gentios. Então temos os remanescentes, ainda hoje temos remanescentes judeus, ainda hoje temos chamados judeus messiânicos, aqueles que acreditam em Jesus. Então Deus sempre teve um remanescente até no meio da nação de Israel e continua tendo. Logo, a rejeição, volto a dizer, não é total e também não é final, porque uma vez completo o número dos gentios, ou seja, quando terminar a dispensação da igreja, quando ocorrer o arrebatamento, então Deus enviará o Redentor que levará a nação inteira à condição de bem-aventurança e glórias mileniais preditas pelos profetas. Então aqui a gente fecha esse parêntese aí que Paulo faz dentro desses capítulos 9, 10 e 11 da Epístola aos Romanos, só para deixar claro que Deus ainda tem projeto com Israel. E chegamos à parte final, que vai do capítulo 12 ao 16.
Lembrando que semana passada nós já até falamos do 16, que é aquela lista, né, de todo mundo que quer mandar abraço e que recebe abraço, aquela lista de nomes que a gente citou. Mas os capítulos 12, 13, 14 e 15, Paulo ele vai trazer, vamos dizer assim, a questão doutrinária para um terreno prático. A doutrina vai agora tomar um viés de conduta prática. Até então, vamos dizer assim, estava no campo aqui do pensamento, do desenvolvimento teológico. Paulo está explicando teologicamente, fazendo as pessoas pensar, raciocinar, entender, compreender. É como se o capítulo 1 ao capítulo 8, vamos por enquanto desconsiderar o hiato aí de 9, 10 e 11, então do 1 e 8, fosse um sermão tremendo, extraordinário, teologicamente embasado, explicativo, expositivo, as pessoas entendendo, o Espírito Santo trazendo a iluminação, a graça envolvendo ali a alma das pessoas, à medida que as coisas vão ficando claras, nítidas, a luz do Evangelho vai tomando ali toda a mente, a pessoa vai compreendendo aquilo que outrora era oculto. Então nós temos isso aqui, teologia pura, mas ao mesmo tempo simples, profunda, capítulo 1 ao capítulo 8. E aí então o culto termina, o sermão termina, o desenvolvimento expositivo termina. Volto a dizer, pulemos o hiato, pulemos aí o parênteses dispensacional e vamos ao capítulo 12. O que é o capítulo 12, 13, 14 e 15? O culto terminou, bênção apostólica, saímos por aquelas portas e aí fica a pergunta, o que nós vamos fazer com tudo aquilo que ouvimos? Agora é a hora da teologia sendo posta em prática. É o que nós chamamos de ortodoxia, que é a boa doutrina, é a boa teologia, isso é ortodoxia. Ela precisa gerar a ortopraxia, praxis, prática. Então, quem tem boa doutrina tem que ter boa prática. Não basta só saber, tem que viver. Não basta só aprender, tem que ser posto em prática. Ninguém será salvo porque sabe, mas porque vive. Lembra do embate entre Jesus e os doutores da lei? Eles sabiam. Os fariseus, eles sabiam. Lembra quando nós estudamos Mateus, o que Jesus disse? Fazei tudo o que ele vos disserem. A mensagem deles é boa, mas não faça o que eles fazem. A vida deles é ruim. Então, observe e pratique o que eles pregam, mas não imita a conduta. Então, o importante agora é a questão da conduta. Então, como a maioria das epístolas doutrinárias de Paulo, Romanos contém esta seção prática. O apóstolo, olha que interessante essa expressão aqui, ó. O apóstolo poderá conduzir os seus leitores às alturas mais elevadas da doutrina cristã, na hora que ele está entregando a mensagem. Leva a gente lá no céu, pregando, trazendo aquela iluminação, a graça de Deus, você se alegrando, mas ele nunca deixa de trazê-los de novo à terra, onde hão de aplicar a doutrina à vida diária. Acabou o sermão, agora saiam e vivam isso que vocês ouviram. Saiam e coloquem em prática na segunda, na terça, na quarta, no trabalho, na rua, na feira, na padaria, no supermercado, na escola, na faculdade, na vizinhança. Pegue tudo aquilo que você ouviu no domingo, que você pulou, gritou, se alegrou, chorou, se emocionou, correu. Agora você vai fazer o que com aquilo? Agora você coloca em prática na segunda, na terça, na quarta. É isso que o apóstolo faz. Na vida cristã, a doutrina e o dever andam separados, é isso? Andam juntos, andam casados. Conhecimento e conduta. Nossas convicções ajudam a determinar nosso comportamento. A nossa compreensão da Bíblia, nosso aprendizado das Escrituras, deve determinar a nossa conduta de vida.
Nosso comportamento cristão é fruto da doutrina cristã que nós recebemos. Não basta compreender as explicações doutrinárias de Paulo. Devemos transformar nossa aprendizagem em prática e mostrar, por meio de nossa vida diária, que cremos na palavra de Deus. Ou seja, cada cristão é uma Bíblia em movimento aí, ó, é uma Bíblia ambulante. As pessoas têm que ler a Bíblia lendo a sua vida. As pessoas têm que conhecer Deus através da minha conduta, da sua, da minha postura, da sua. Nós somos a Bíblia que o mundo lê. A nossa vida é a mensagem que é pregada não no púlpito, mas nas ruas, nas praças, nas vielas, nos becos. Enfim, a nossa vida é a mensagem. Mas, vamos lá. Quais são os principais deveres dos cristãos? A vida cristã, ela também segue a máxima de direitos e deveres. Nós gostamos, de reivindicar os nossos direitos. Tem uns que dobram o joelho: Senhor, a tua palavra diz que eu tenho direito. Aí começa a exigir direito. Tem uns que bota Deus na parede, vai rasgar a Bíblia, faz aquele escarcéu, aquele teatro todo, para exigir direito. Mas a pergunta, e os seus deveres, como é que vão? Está cumprindo os deveres? Só pode usufruir os direitos quem cumpre os deveres, irmão? Se a pessoa não está em dia com os deveres, ela perde também os direitos. Então a gente falou aqui dos direitos. Eu tenho direito à justificação, ô glória. Eu tenho direito a ser habitado pelo Espírito, que maravilha. Eu tenho direito a receber poder para vencer a carne. Eu tenho direito a não estar mais uma vida em submissão ou escravidão ao pecado. Tudo isso é direito a partir da minha nova natureza, da minha nova vida. Mas e os deveres? O dever do cristão. Vamos começar aqui dentro da eclésia, como membro da igreja, do corpo de Cristo. Qual é o meu dever para com os demais irmãos? Eu tenho dever sobre um, o outro tem dever sobre mim, eu tenho dever sobre o outro. Então, consagração, serviço, amor para com os irmãos. Eu tenho o dever de consagrar a minha vida para que eu seja um canal de bênção para o outro, para que eu possa produzir edificação na vida do outro, para que eu seja um instrumento de Deus para gerar consolo na vida do outro, para exortar a vida do outro. O tal do ferro com ferro se afia, um ajudando o outro a chegar no céu. Eu consolo o outro através de um hino, o outro me exorta através de uma palavra, a gente se consola, e assim vai. Serviço, amor. Então, primeiro, são esses compromissos ou os deveres em relação à igreja. Em relação ao Estado, ao governo, ao país, à cidade, ao bairro, ao município, não é? Qual é o dever do cristão como membro do Estado? Olha aí. Obediência às autoridades. Imagina um cristão anarquista, que não respeita a lei nenhuma. Ele é cidadão do céu, né? Meu negócio, eu sou regido pelas leis do céu. Ele não respeita a lei nenhuma da terra. Não respeita sinal vermelho, ele fura limite de velocidade, não respeita nada. As leis da terra, se alguém pelo rapaz, eu sou cidadão do céu. Que coisa linda, hein? Não respeita a propriedade privada, invade propriedade dos outros, faz motim, vai para a rua, bate panela e grita e vamos, faz aquele. E depois essas mesmas pessoas que ele não respeita, porque ele não está querendo estar submisso a autoridades, às leis, às regras do município, do estado, do país, essas mesmas pessoas depois ele quer trazer para a igreja para aceitar a Jesus. As mesmas pessoas que ele desrespeita no cotidiano. Então, irmão, é claro, a Bíblia não contradiz em momento algum
quando as leis do Estado ferem as leis da palavra de Deus, quando há esse choque, e até a nossa liberdade, por exemplo, é posta em xeque, porque obrigados a cumprir determinadas leis absurdas, que contrariam a lei de Deus, quando houver esse choque, nós nos manteremos fiéis à lei de Deus e sofreremos as sanções do Estado. Estou falando exemplo aí de Daniel. Foi baixado lá um decreto. Daniel orava de manhã, orava de tarde, orava de noite. Orava de manhã, de tarde, de noite. Orava de manhã, de tarde, de noite. A partir de hoje tem um decreto aqui, é proibido orar. Quando Daniel leu o decreto, o que ele foi fazer? Correu para orar. Agora, está escrito lá que vai sofrer a pena da cova dos leões. Daniel falou, vou fazer o quê? Me joga lá, ué. Me joga lá, eu vou sofrer a pena. Mas não vou deixar de orar. Então, quando há esse conflito, quando é uma lei absurda, que quer nos colocar em xeque com a nossa conduta enquanto servo de Deus, é óbvio que nós vamos nos manter fiéis à lei de Deus. Mas, na esmagadora maioria, as leis dos homens, elas não contrariam a lei de Deus, a lei da conduta em sociedade. Então, nós devemos, para com o Estado, obediência às autoridades. A Bíblia diz que não existe autoridade que não foi constituída por Deus. Isso não significa que todas aquelas que estão aí constituídas são resultados da vontade soberana de Deus. Muitas vezes é a permissiva. E digo mais, em alguns casos Deus permite até a autoridade que nós temos como ruim, exatamente para despertar a igreja. Exatamente para, às vezes Deus permite uma autoridade ruim que vai perseguir a igreja para acordar a igreja. Deus permitiu ao longo da história muitas autoridades ruins ascenderem ao poder, e isso provocou no meio da igreja despertamento, avivamento. Elas saíram do conforto, do comodismo. Vamos voltar lá no começo da história da igreja. Uma grande perseguição fez a igreja cumprir a missão que Deus determinou, e ela não queria cumprir. Aí Deus levanta autoridades que perseguem a igreja sai pelo mundo inteiro. É assim que funciona. Tem que permitir autoridade, às vezes, para perseguir, para o crente ficar crente. Então, até nisso aí, às vezes, é para o bem da igreja. Deus coloca o camarada ruim para o crente ficar crente mesmo. É uma pena que seja verdade, mas é verdade. Seu dever para com os outros membros do Estado. Amor. A ninguém devais nada a não ser o amor. Nós temos o dever de amar ao próximo. Seu dever para com os irmãos mais fracos. E agora? O que eu faço com aquele irmão fraco? Aí, qual é o nosso dever? Paciência, suporte-o. Esse suportar aqui é dê suporte, ajude, carregue, auxilie, oriente, orienta de novo. De novo. Alguém teve paciência com você também. Alguém te suportou, alguém me suportou. Se alguém tivesse desistido de mim na primeira, quem estaria? Quem estaria? Tem que ter paciência, ajuda. E aí, quem garante que eu, você, que hoje, talvez nos julguemos fortes, não enfrentaremos momentos de fraqueza de novo e careceremos da paciência de alguém para conosco, da ajuda, do socorro, do suporte? Então, vamos plantar, para quando precisarmos colher, termos aí garantido a nossa colheita. Conclusão, o ministério de Paulo entre os gentios, o capítulo 15, 14 a 21, ele vai falar sobre isso. Os versículos 22 e 23, o seu propósito de visitá-los, a gente falou semana passada também, o desejo de Paulo era ir até a Espanha, que era, no entendimento deles, do mundo antigo, os confins da terra, e ele desejava então passar por Roma. Não aconteceu como ele planejava. Planos feitos por homens de Deus, santos homens de Deus, às vezes se frustram também, não acontece do jeito que a gente quer, mas sempre do jeito que Deus quer. Paulo foi parar em Roma debaixo
de um navio que transportava presos, e ele preso chegou a Roma, queria passar de passagem indo para a Espanha. Não, mas Deus... Então, temos que compreender isso também. Aí tem as saudações finais, lá o capítulo 16, do 1 ao 23, aquela lista, não é? E a bênção final para a igreja de Roma, versículos 24 a 27. Fechando a epístola, temos aí o versículo final, onde Paulo diz: ao único Deus, sábio, seja dada a glória por Jesus Cristo, para todos sempre. Você diz? Amém. Vamos sair agora de Roma e viajar para Corinto. Espero que todos aí estejam passaporte em dia, porque essas epístolas a gente vai viajar de um lado para o outro, sai de Corinto, vai para Éfeso, vai para Filipe, vai para não sei... Vamos viajar. Agora vamos chegar em Corinto. Pega o seu material aí, página 12, vamos começar por ele, depois eu retorno aqui aos slides. Cidade de Corinto, epístola de Paulo aos crentes daquela cidade, os coríntios. Qual é o tema da primeira carta? Está na página 12. O motivo da primeira epístola aos coríntios, foi uma carta indagando sobre assuntos tais como o casamento, o uso de alimentos oferecidos aos ídolos, né? Se era permitido comer ou não comer carne sacrificada a ídolos. Mas o apóstolo também estava grandemente preocupado por causa de notícias recebidas de Corinto sobre divisões que estavam se aprofundando, brigas crescentes e outros problemas. E por causa de um incesto que não fora julgado pela igreja. Olha, os problemas da igreja de Corinto eram os mais graves de todas as igrejas aqui que Paulo escreveu carta. A igreja de Corinto era complicada. Eu já falei para vocês em outra ocasião que, via de regra, quando a igreja era boa, tranquila, uma bênção, não dava problema, cartas pequenas eram redigidas àquela igreja para tratar um problema ou outro, pontual, uma questão ou outra, mas a maioria do conteúdo ali era doutrinário, era de consolo, era de ânimo, né, era de estímulo para seguir adiante, etc, etc. Quando as cartas costumavam ser grandes, é porque tinha muito problema para resolver. Então, observe, Corinto, nós temos 2 cartas grandes na Bíblia, e 2 que se perderam, que não entraram no cano sagrado, porque Paulo também escreveu para tratar outras questões. Não sei se eram tão grandes quanto essas que temos, se eram maiores, pouco menores. Só para você ter ideia, veja bem, abra aí na primeira epístola de Corinto, capítulo 5, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 5, versículo 9. 1 Coríntios 5, 9, Paulo diz assim, ó: já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Ele está sendo perguntado. Essa carta aqui, essa primeira epístola que nós temos na Bíblia, chamada primeira epístola de Paulo aos Coríntios, ela está respondendo a algumas questões. E dentre elas, foi questionado Paulo se as pessoas poderiam ter convívio com prostitutos. Aí Paulo diz, mas gente, eu não já escrevi uma carta para vocês falando desse assunto? Que vocês não devem se juntar com os que se prostituem? Então Paulo aqui está fazendo menção a uma carta anterior que ele já enviou. Logo, esta carta que nós chamamos de 1 aos Coríntios já é a segunda. A segunda já é a terceira.
E lá na segunda nós vamos ver a indício de uma quarta. Então pensa bem aí como é que aquela igreja era uma bênção. Outro detalhe, tirando lá depois a igreja de Éfeso, a cidade de Éfeso, que Paulo passou 3 anos lá, mas até então, como a igreja de Corinto foi fruto também da segunda viagem missionária de Paulo, ele geralmente passava pouco tempo nas cidades e ali nas igrejas. Corinto foi a igreja que ele passou mais tempo, presencialmente ali 1 ano e meio. Isso aqui já foi uma quebra de paradigma dentro dos tempos que ele costumava passar nas igrejas, nas viagens. Demandou ali a presença dele mais extensa do que o comum. E depois de 1 ano e meio ali ensinando, doutrinando, corrigindo, orientando, manda uma carta, manda outra carta, manda outra carta. Então você vê que aquela igreja não era fácil. Nós temos aí vários problemas, começando com as divisões. Era uma igreja dividida, eles se dividiam e elegiam os seus apóstolos, líderes, vamos dizer assim, eles tinham uma certa inclinação para a idolatria a líderes. Tinha um grupo que era dito o grupo de Paulo, outro de Pedro, outro de Apolo, e um quarto grupo que se julgava ser o grupo de Cristo. Não tinha essa divisão. Paulo vai ter que tratar esse problema. Tinha o problema das disputas internas. Eles não se entendiam dentro da igreja, questões ali, e como é que eles tratavam? Não era no gabinete pastoral, não, era lá no tribunal. Um colocava o outro na justiça e ia parar lá no tribunal. E aí Paulo também vai, mas que história é essa? 2 santos levando questões para ser julgada por um ímpio. O ímpio vai ter que dar lá o desfecho da questão entre santos. Vocês não estão tendo condição de chegar a um consenso e precisa ter um mundano, um ímpio, um devasso para julgar as questões de vocês. Tinha esse problema. Imoralidade sexual na igreja. Uma delas aqui relatada, Paulo vai dar detalhe de uma dentre tantas, e uma só para se ter ideia, um membro da igreja tinha relação com a madrasta. E o que aconteceu com ele? Exatamente isso aí que você pensou, nada. Continuou normal lá. Ninguém achou problema nenhum ele ter esse tipo de conduta. Continuou normal. E Paulo fica estarrecido. Mas que história é essa? Chegou ao meu conhecimento que tem alguém aí que tem esse tipo de conduta e vocês acham isso normal? Comidas sacrificadas a ídolos. Aí Paulo vai tratar das questões, quando se sabia ou quando não sabia. A questão do casamento. Paulo, eu não era crente, me casei. Aí virei crente, a minha mulher não é crente, o que eu faço? Largo ela? E a mulher também, eu não era crente, casei, agora que eu virei crente, meu marido não é, eu largo ele? E eu que não sou crente, o que eu faço? Está difícil encontrar irmão, eu fico solteiro? Essa questão aí também do casamento, como é que trata essa questão? Paulo vai explicar. Só para te dar ideia aqui de alguns problemas. A questão da liturgia, da organização do culto, da ordem e da decência. Irmão, o culto em Corinto era tão desorganizado que o culto mais solene era uma bagunça, a ceia era uma bagunça. Por isso que nós temos ali capítulo 11, que basicamente em todas as ceias a gente lê, que é Paulo ensinando como deve se comportar na ceia, porque nem no culto da ceia eles sabiam se comportar dignamente. Olha o ponto que Paulo vai resumir em poucas palavras o que era o culto da ceia na igreja em Corinto. Paulo dizia, quando vocês se reúnem para a ceia, vocês não se reúnem para melhor, vocês se reúnem para pior. A cada término de ceia, vocês saem menos crente. Vocês saem pior do que quando chega. Imagina, que igreja abençoada. E quando chegava o momento do poder cair na igreja, né? Ainda se dizia o espiritual.
Aí era um tal de um profeta profetizando para cá, outro profetizando para lá, um pregando e o outro começava a gritar alto em língua estranha, e um profeta ia para um lado e para o outro. No final das contas, ninguém entendia nada. E aí, está querendo pastorear uma igreja dessa? Tem vaga, hein? Pastor Jean, pastor Marcélio, só problema, né? Nem problema, não, problema mesmo. E Paulo tendo que orientar a igreja. Então aqui, mais uma vez, já dei um resumo. Algumas questões, foi a igreja que enviou carta a Paulo para perguntar. Outras questões, Paulo tomou conhecimento por meio de uma cristã zelosa, uma cristã devota daquela igreja, que levou ao conhecimento de Paulo muito disso que estava acontecendo. Então é o que nós vamos ver aqui, ó. O motivo, voltando na página 12, segundo parágrafo, o motivo principal da epístola é a correção do erro produzido por causa do quê? Está acompanhando na página 12 aí, o segundo parágrafo. O motivo principal da epístola é a correção do erro produzido por causa da carnalidade dos crentes de Corinto, mais do que devido à heresia. Algumas igrejas, o problema era ensinamentos heréticos que estavam entrando, doutrinas perigosas, ensinamentos, que tentava demovê-los da verdadeira fé, da essência do Evangelho. A questão da igreja de Corinto não era essa. Era a carne daquela turma que não havia sido mortificada ainda, gritava demais, tomava o lugar em todo momento, no culto da ceia, na hora dos cultos públicos, no meio das desavenças. A carne daquela turma toda lá estava mais viva do que nunca. Uma igreja carnal, aí é sério, você tratar com crente regenerado que tem o Espírito é uma coisa, agora, crente carnal, aí é... Embora Paulo defenda o seu apostolado, porque envolve a autoridade da doutrina que lhe foi revelada, a carta não é um tratado, mas uma expressão da sua tristeza, solicitude e santa indignação, por causa da condição pouco espiritual e, na verdade, uma condição imoral da igreja de Corinto. Olha só os termos que nós estamos aplicando aqui a essa igreja, irmão. Imagina, uma igreja carnal, imoral, dividida, para não falar outras coisas, que por baixo. Quando, onde, por que foi escrita? Vou ler mais essa parte aqui, já pular, para depois a gente usar bastante slide que temos. Então, Paulo estabeleceu a igreja de Corinto por volta de 50 e 51 depois de Cristo, quando passou, como já disse, 18 meses lá por ocasião da segunda viagem missionária. Durante seu ministério de 3 anos em Éfeso, em sua terceira viagem missionária, ele recebeu relatórios perturbadores sobre a complacência moral existente entre os crentes de Corinto. Para remediar a situação, ele enviou uma carta à igreja. Essa carta, a gente já leu aí, 1 Coríntios 5, 9. Então, Paulo enviou essa carta, que depois se perdeu. Nós não sabemos o conteúdo dessa carta. Pouco depois, uma delegação enviada por Cloe, membro da igreja em Corinto, fez um relato a Paulo sobre a existência de facções divisórias na igreja. Antes que pudesse escrever uma carta corretiva, chegou outra delegação de Corinto com uma carta fazendo-lhe certas perguntas. Paulo enviou imediatamente Timóteo a Corinto para ajudar a corrigir as condições lá existentes. Então, ele escreveu a carta, que é a segunda carta escrita a Corinto, mas que nós conhecemos como 1 aos Coríntios, esperando que a mesma chegasse a Corinto antes de Timóteo, visto que Paulo aparentemente escreveu a carta ao fim do seu ministério em Éfeso. Ele pode, ou ela pode ser datada ali em torno de 56 depois de Cristo. Então, ele tomou conhecimento de tudo isso que estava acontecendo na igreja, concomitante
a estas informações, ele recebe uma carta com algumas dúvidas, então ele aproveita e escreve esta carta para tratar os problemas que ele tomou ciência, além de aproveitar para responder as perguntas que lá estavam surgindo. Então, nós temos o seguinte conteúdo, capítulo 1 ao 8, metade da carta, para fazer o quê? Corrigir desordens morais e sociais. Metade para tratar de desordem, confusão, imoralidade, a conduta carnal daquela igreja. O capítulo 9 é usado para a reafirmação da autoridade apostólica de Paulo, já que a igreja era dividida, um grupo que se dizia ser de Paulo respeitava a autoridade de Paulo e dava crédito às suas palavras, mas a turma de Apolo não queria saber o que Paulo dizia, a turma de Pedro não queria também. Então, Paulo tem que reafirmar sua autoridade para que todos deem crédito a esta carta, escrita por ele, como fundador da igreja, automaticamente tendo autoridade sobre ela. Os capítulos 10 a 14, então, ele vai tratar da ordem no culto, 11, a ordem na ceia, 12, os dons espirituais, 14, só para falar do dom de profecia, como deve ser exercido no culto. E entre o 12 e o 14, o 13, né, que é o mais excelente, que é o amor, que deve ser exatamente o fio da balança em tudo deve haver o amor. O capítulo 15 é o mais longo tratado sobre a doutrina da ressurreição, uma dúvida que os crentes lá também tinham, e finalmente temos aí a conclusão. Na página 15, eu fiz aí um esboço capítulo a capítulo, que vai lhe ajudar muito nos seus estudos, mas vamos aqui aos slides de 1 Coríntios, que a gente tem muito o que falar, usando os slides. Então vamos lá. Primeiro aí uma ideia, Corinto. Lembrando a segunda viagem missionária, e Paulo passou aqui por cima, Macedônia, Filipos, Tessalônica, Bereia, aí desceu aqui, Atenas, do lado de cá, Corinto. E aí ele funda a igreja, fica lá 18 meses, e quando ele estava em Éfeso, do lado de cá, então daqui ele envia a carta para cá. A igreja, a cidade de Corinto, ela, já naquele tempo, no primeiro século, era uma cidade muito grande. Fazia parte, era uma colônia romana, bem estabelecida. Era uma cidade que era banhada aqui pelo mar Egeu e mar Jônico, então tinha um porto do lado de cá e um porto do lado de cá. Logo, era uma cidade que tinha muito trânsito de gente do Império Romano, de um lado para o outro, muito comércio. E, além dessa questão cultural, multicultural, muita gente vindo de vários lugares, a cultura grega enraizada, a cultura romana também crescente, pessoas circulando ali, dá-se conta de que havia já uma população de aproximadamente 500 mil pessoas a 600 mil pessoas no primeiro século, irmão. Imagine, esse é o contingente da nossa cidade aqui, em pleno 2024. Imagina aquela cidade no século I, tendo esse tanto de gente. E o cenário, além dessa questão cultural, comercial, econômica, tem a questão religiosa. A cidade de Corinto abrigava templos dedicados a duas divindades do panteão grego-romano, principalmente ali da mitologia grega, que tinham muitos adeptos. Quais eram essas divindades? Vou falar aqui, né? Lembrando que essa igreja é resultado da segunda viagem de Paulo a Corinto. Então, aqui só, lembrando, Antioquia, e Paulo vai, sobe lá, Filipos, Tessalônica, Bereia, Atenas, Corinto. Depois aqui ele vai a Éfeso, daqui escreve a carta para lá, termina a viagem dele. Então, ele chega lá, na sua segunda viagem, como eu disse, cerca de 600 mil pessoas era o número de habitantes aproximado, já no primeiro século, tendo aí aproximadamente 250 mil
vivendo em sistema de escravidão, que era o normal na época, quase metade da cidade formada de escravos. Vamos falar um pouco mais da cidade. Por que eu estou falando da cidade? Irmão, conhecer a cidade, a cultura, a história, a partir disso você vai entender a membresia, a formação cultural, a formação moral, ou a deformação, e aí você vai entender por que esses problemas eclodiam na igreja. Então, em Corinto, nós tínhamos este templo aí dedicado à deusa, chamada pelos gregos de deusa Afrodite. Ainda hoje, 2024, existe lá, na tal da Acrópole, essas ruínas desse templo da deusa Afrodite. Por exemplo, nesse templo, vou pegar aqui uma imagem que a gente tem aí de Afrodite, que era reconhecida pelos gregos como a deusa do amor sensual, do amor erótico, era a deusa da beleza, do prazer. Logo, o culto, a questão não apenas cultural, mas religiosa, a espiritualidade daquela cidade era conectada à imoralidade. Ser espiritual em Corinto, estou falando antes da chegada da igreja, antes de Paulo chegar lá e estabelecer a igreja. Ser espiritual e ser imoral era a mesma coisa. Por quê? Porque a religião oficial da cidade era praticada com imoralidade. A deusa Diana, como eles assim a tinham, naquele templo ela possuía pelo menos 1000 prostitutas cultuais. E aí, toda vez que eram feitos, realizados cultos, todo aquele paganismo era posto em prática. E aqui a gente vai entender. Os crentes, depois que vão ser membros da igreja de Corinto, eles saem dessa realidade aqui. E como eles não mataram a velha natureza, a carne dele, tudo isso daqui depois vai vir à tona dentro da igreja. Isso vai ser aflorado. Eles aderiram a uma nova religião, mas não morreram para aquelas velhas práticas e nasceram de novo. Então, toda essa carnalidade vai ser trazida à tona ali na igreja de Corinto, infelizmente. Então, o culto básico que era ofertado ali a Afrodite era com muita imoralidade, é uma representação ali do Baal dos cananeus. Uma outra divindade que dentro da mitologia grega era o filho de Afrodite, era o Eros. Talvez você já tenha visto uma imagem de desenho, um anjinho lá com um arco e uma flecha, e quem ele flechava ficava apaixonado por outro. Mas era também um amor erótico e sensual. Essas divindades eram cultuadas em Corinto. Repito, a maioria dos crentes de Corinto saíram dessa realidade. Mas essa realidade não saiu de dentro deles. E aflorou na igreja depois. Eles não abandonaram essas velhas práticas. Por isso achavam normal, quando algumas pessoas tinham essas práticas na igreja, eles achavam isso muito normal, porque fazia parte da formação cultural deles. Eles não se permitiram ser transformados. Eram carnais. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, a gente já falou, foi escrita nessa época, aproximadamente 56, ele estava ali em Éfeso. Então, essa imagem aqui, ele em Éfeso, escrevendo a Corinto. Mais uma vez, lembrando, a igreja em Corinto era composta de uma minoria de judeus e uma grande massa de gentios dessa região. Dentro da igreja, agora já falando da igreja, os membros da igreja, quando por ocasião da primeira carta, encontravam-se subdivididos em 4 ameaçadoras facções. Os partidos. Tinha o partido, de Paulo, partido de Apolo, o partido de Cefas ou Pedro e o partido de Cristo. E aí eu já coloco aqui, via de regra o partido de Cristo é o mais antipático, é o mais complicado. Mas como assim o partido de Cristo? Porque o partido de Paulo é aquele que respeita a autoridade de Paulo.
O de Apolo respeita a de Apolo. A de Pedro respeita a de Pedro. E a de Cristo é aquele grupo que fala, meu negócio é eu e Deus, eu não tenho nada com ninguém. Esse é o mais difícil de você lidar, não respeita ninguém. O negócio dele, não, Deus fala direto comigo, eu falo direto com Deus, pastor não me manda, não tem que obediência a ninguém. Meu negócio, esse é o mais, é aquela capa de espiritualidade, mas de espiritual não tem coisa nenhuma. É uma desculpa para viver uma vida sem dar satisfação a ninguém, querendo estar acima de todos, mas na verdade são os mais carnais. São aqueles que usam essa capa de pseudo-espiritualidade. Então eles diziam, eu sou de Paulo. E aí como é que Paulo vai tratar essa questão? Ele vai lá na raiz do problema. Porque a igreja estava querendo gerar divisão entre os líderes. Imagina que esses líderes deixassem entrar no coração. Tem um grupo lá que venera Paulo, que maravilha. Paulo guardasse isso no coração. Apolo, eu tenho uma turma lá que puxa para o meu lado, acha que eu sou o melhor. E Pedro também permitisse. Paulo vai lá na raiz. Quem é Paulo? Quem é Apolo? Por acaso Paulo morreu por algum de vocês? Vocês foram batizados em nome de Pedro? Nenhum líder é coisa nenhuma, é tão carente e necessitado da graça quanto vocês. Então para que essa conversa de que esse é melhor, aquele é melhor, tem nada disso. Não estamos competindo. Paulo já vai logo, vocês querem gerar competição entre a gente? Tira o cavalinho da chuva que ninguém aqui está competindo. Nós estamos cooperando um com o outro. Paulo plantou, Apolo regou, mas quem é que dá o crescimento? É quem? É Deus. Então glória para Deus, Paulo não tem glória nenhuma, Apolo não tem glória nenhuma, somos cooperadores um com o outro, e nós queremos que Deus seja glorificado em tudo. Então aqui ele já bate nessa questão e resolve o problema na raiz. Então esses são os motivos, que levam Paulo a escrever essa carta, corrigir esses seríssimos problemas doutrinários. No capítulo 1, versículo 11, ele deixa claro, porque a respeito de vós, irmãos, me foi comunicado pelos da família de Cloe, que há contendas entre vós. Interessante observar que Paulo diz, olha, chegou o relatório aqui, quem trouxe o relatório é a irmã Cloe, a família dela. Ela é uma mulher que o seu caráter e a sua moral é ilibada. O que ela diz é digno de ser acreditado e eu estou levando a sério e vou resolver o problema. Paulo não está escrevendo assim, irmão, eu ouvi dizer, me falaram, tem uma conversa que está rolando aí, chegou no grupo aqui do WhatsApp. Não se resolve o problema assim, irmão, tem uma conversa aí, estão falando aí, o pessoal está falando. Quem é esse pessoal que está falando? Então, todo mundo está comentando. Quem é esse todo mundo que está comentando? Quem é que está comentando? Não sei não, estão comentando. Estão falando. Quem? Não, aí o senhor me complica, irmão. Não me disse é fofoca. Falaram, disseram, comentaram. Não, as coisas de Deus não tratam assim. Foi a família de Cloe. Ela trouxe relatório, ela disse que é assim, está aqui, nós vamos resolver o problema. A Cloe chegou lá, Paulo, vou falar para você, mas pelo amor de Deus, nem comenta que sou eu que estou falando com você. Não, Paulo botou na carta, foi a irmã Cloe, a família dela, a Cloe disse, Paulo, pode falar que fui eu assino embaixo. Sou mulher de Deus para confirmar que é isso mesmo que está acontecendo e precisa ser resolvido. Não é disseram, Paulo, fala aí que disseram. E a pessoa às vezes fica tomando ciência de causos, questões, situações, por meio de fofoca, grupos, rede social, e aí depois ainda vai na igreja e diz, irmão, Deus me falou. Ele toma conhecimento por meio de fofoca e depois ainda diz que foi Deus que revelou a ele. Não é assim que as coisas são tratadas. Olha como é que Paulo, eu fui informado, a informação chegou, e nós vamos resolver essa questão. Não vou deixar passar, não. Assim, o motivo principal da epístola é a correção do erro produzido por causa da
carnalidade dos crentes de Corinto, mais do que heresia. A carta não é um tratado teológico, mas é a expressão, como a gente já disse, da tristeza pela imoralidade, ali a carnalidade excessiva daqueles irmãos. Passar aqui o esboço a gente já viu também, né, nós já olhamos aí, então vamos começar a tratar dos problemas. A igreja de Corinto era uma igreja, olha que expressão forte, que claro, só poderia aplicá-lo para uma igreja local. Era depravada, era deturpada, não vivia o evangelho. Aquela igreja passava longe do que era a essência do evangelho. Os problemas que aconteciam naquela igreja, como o exemplo que eu citei do capítulo 5, do cidadão que se relacionava intimamente com a própria madrasta, e todo mundo achava isso normal. Paulo disse, eu tomei conhecimento que há esse problema, mas o que me entristece é que vocês acham isso normal e ninguém tratou essa questão. Se ele tem cargo, continua com cargo, se ele tem função, continua com a função. Todo mundo sabe, mas ninguém acha isso normal. E, olha, irmãos, hoje em dia isso está acontecendo, e tem gente chamando isso daí de igreja inclusiva. O que é uma igreja inclusiva? A igreja que tem os problemas, mas ninguém trata, aceita. Obrigado, pastor. Ninguém trata, nem aceita. Não, aqui a gente aceita, porque ninguém quer se meter na vida de ninguém, ninguém quer dar pitaco na vida. Aí aceita tudo. Não, não, não. A gente aceita a pessoa vir como ela está, mas ela precisa ter os seus problemas, né, de caráter tratado, transformado, para que o mundo possa olhar para a igreja e ver Cristo na igreja. Possa ver a seriedade de Deus sendo vivida no seio daquela igreja. Então, a igreja de Corinto tinha alguns dos seus membros culpados de imoralidade. Outros se embebedavam. Outros ainda usavam da graça de Deus como desculpa para levar uma vida mundana. Também era uma igreja dividida. Isso significa que era uma igreja desonrada. Em vez de glorificar a Deus, servia de empecilho para o avanço do evangelho. Uma frase que eu já utilizei diversas vezes, mas nunca é demais repetir para que fique enfatizada. Triste constatação, mas real. O maior dificultador do avanço do evangelho na cidade de Corinto eram os crentes da igreja de Corinto. Não tem aquele grupo de crente que o povo do mundo olha e diz assim, para ser crente igual essa turma aí? Tá doido. Já ouviu essa história? Não, você está de brincadeira. É isso aí que é ser crente? É isso aí que é servir a... Ah, você está falando sério, não? Não. Em determinado ponto, irmão, não sou eu que estou dizendo, Paulo diz assim, ó. Chegou ao meu conhecimento que dentro desta igreja acontece coisas, que no mundo não acontece. Agora imagina o mundo tomar conhecimento e falar, esse pessoal faz isso aí? Não, aqui fora no mundo a gente não faz isso não. E aí? Que incentivo alguém no mundo tem para fazer parte dessa igreja? Vamos olhar aí, ver se eu estou inventando? Do jeito que vocês estão olhando para mim, parece que eu estou inventando. Está aí, ó, 1 Coríntios, capítulo 5, mais uma vez, é o capítulo 5. Versículo 1. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal, qual nem ainda entre os gentios, como é haver alguém que abuse da mulher de seu pai. Está dizendo, nem lá entre os gentios se ouve falar disso que tem entre vós. E aí o versículo 2, e estáis inchados, orgulhosos ainda, ficam felizes com isso, nem ao menos ficam tristes, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação, nem disciplinaram, nem tiraram da comunhão, continuou lá normal.
Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou, olha o que Paulo diz que deve ser feito com ele, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, juntos, vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. O pessoal fala, não, deixa ele aqui, é melhor ele aqui assim do que lá fora. Está todo errado, embaraçado, mas deixa aí, quem sabe. Paulo falou, deixa aí coisa nenhuma. Esse aí que está vivendo uma vida para agradar a Satanás, entrega ele para Satanás. Tira do meio da igreja. A igreja é santa, a igreja é pura. A igreja não é lugar para ficar escondendo gente com pecado, devassidão e normal não. Põe para fora o cidadão. Quer mudar de vida? Ajuda ele a mudar de vida. Quer viver na prática do pecado? Diz para ele que o pecado é da porta para fora. O dever da igreja é colocar para fora o pecado, não o pecador. Mas se o pecador insiste em ficar abraçado com o pecado, quando você joga o pecado para fora, o que acontece com ele? Vai junto. A gente não quer tirar você, a gente quer tirar o pecado. Não, do pecado eu não abro mão. Então você vai ter que ir junto com o seu pecado para fora. Isto aconteceu porque os membros da igreja permitiram que os pecados do mundo, por isso eu mostrei a vocês a realidade, aí, o pecado do mundo, se infiltrasse na congregação local. Corinto era uma cidade corrompida e repleta de todo tipo de imoralidade, de prazer mundano. Logo, a igreja não estava influenciando a cidade, mas os pecados da cidade estavam influenciando a igreja. A igreja não estava sendo uma luz para dissipar as trevas do lado de fora, mas as trevas estavam entrando na igreja. Nenhuma igreja é perfeita, mas a imperfeição humana jamais deve servir de pretexto para o pecado. Assim como os pais precisam disciplinar os filhos em amor, a igreja local também deve exercitar a disciplina sobre os membros da congregação. Influências da cidade de Corinto. Como vimos, a cidade de Corinto estava dominada pela idolatria, pela imoralidade, pela corrupção generalizada. Tais fatores estavam batendo a porta da igreja. Sempre está, o pecado sempre está batendo na porta da igreja, forçando, querendo entrar. Esta situação não é diferente nos nossos dias. Modernismo, mundanismo estão querendo entrar na igreja. Sempre esteve, sempre estará querendo entrar. Querer entrar é uma coisa, o mundo quer entrar, o pecado quer entrar, o diabo quer fazer arruaça, quer entrar. Não se pode admitir a entrada do pecado na igreja. Não se pode admitir a sensualidade dentro da igreja, pois isso significa receber o lixo do mundo. Em Corinto, as influências da cidade estavam fazendo apodrecer a moral, a conduta, estava devastando a espiritualidade. Os costumes pagãos estavam influenciando até mesmo a desorganização do culto. Toda aquela bagunça que era o culto era o reflexo de todas aquelas mazelas. Lá no templo de Afrodite era bagunçado. Lá no templo de Eros era bagunçado. Aí esse povo veio para a igreja e quer transformar a igreja naquilo que eles têm como... E não é o que acontece hoje. Você entra em algumas igrejas... E uma vez eu passo em porta de igrejas, assim, passando... Você só sabe... Aliás, você fica meio assim, porque tem placa, mas... Você ouve do lado de fora a batida... A luz, tudo preto. E, de repente, fica roxo, fica verde, fica azul. Aí você olha assim, igreja. Igreja. E aí? E pessoal, e aí quando você vai falar para eles, não, é para atrair os jovens, para atrair. Eles querem que as pessoas entrem na igreja e sintam-se ali à vontade, como eles se sentiam lá no mundo.
Então eles transformam aquele ambiente num ambiente semelhante ao mundo, para a pessoa ficar confortável ali. Que mudança que haverá? Que abandono de pecado haverá? Que transformação haverá? Se cria um ambiente onde a pessoa praticamente se sente como estava no ambiente de onde, entre aspas, saiu. A influência externa só produz resultado quando encontra receptividade interna, quando alguém abre os braços para receber. A carnalidade daqueles cristãos era a porta aberta para os males externos. Assim, surgiam diversos problemas na vida da igreja. Então, tinha que tratar essa essência aí, tinha que tratar essa base, essa raiz, a carnalidade daqueles irmãos. Porque isso era o imã que atraía todas essas mazelas do mundo, era a carnalidade daquela turma. A cultura de Corinto misturava religião e moralidade. Além disso, a vida passada de muitos daqueles irmãos constituía um ponto fraco, motivo pelo qual alguns se deixaram levar pelos pecados sexuais. Paulo deixa bem claro que essa mistura não poderia existir dentro da igreja. O padrão de religiosidade da cidade não servia para os cristãos, não é modelo, não é paradigma, não deve ser imitado. E quantos hoje querem imitar, porque eu vi em tal lugar, porque eu vi no YouTube, porque eu vi, e vai pegando os padrões. Ninguém mais quer saber de dobrar joelho, orar, ficar 30 dias de jejum, consagrar para ver o que Deus quer. Não, eu vi no YouTube lá, eu vi lá, deu certo, lá deu certo, lá deu certo. Para que perguntar para Deus? Para que orar? Para que pagar preço? Faz uma busca no Google lá, vê o que está bombando aí e pronto, traz para dentro. É esse o tipo de liderança que está crescente aí. Esse caso mais grave é que a gente já falou dele diversas vezes. Paulo vai orientar a forma que deve ser tratado, a disciplina. Por que disciplinar? Por que disciplinar aquele cidadão que estava cometendo aquele pecado? Primeiro lugar, para o bem de quem? Quando você disciplina alguém em pecado, em primeiro lugar, para o bem de quem? Do próprio culpado. Imagina alguém que está em pecado, você não trata. Você está dizendo para ele, continue assim. Quando Jesus voltar, o que acontece com ele? Quando você disciplina, você desperta ele, para ele perceber a tragédia do pecado e a necessidade de buscar perdão e restauração. Passar a mão na cabeça de quem está em pecado não ajuda o pecador, não, irmão. Você acaba de assinar a sentença de inferno para ele. Você está dizendo que ama e por causa disso você não trata? Ama coisa nenhuma. Está vendo ir para o inferno e não fala nada. Se amar de verdade, está disposto a se indispor para salvar aquela alma que está ali nitidamente perdida em virtude da sua entrega ao pecado. Então, a primeira razão da disciplina é por amor ao pecador. Segunda razão, por que disciplinar alguém que está em pecado na igreja? Por amor a quê? A pureza da igreja, não é? Vamos lá, vamos fazer aqui um exercício aqui de interpretação simples aqui, de uma questão simples. Às vezes você pensa assim, bom, são 11 maçãs, 11, num cesto, uma podre, 10 boas. Sabe qual é o pensamento desse pessoal que não quer tratar o pecador? Ele pensa assim, não, a gente tem 10 boas. Se essas 10 boas continuar em contato constante com a ruim, é lógico que a ruim logo, logo vai ficar boa, não é? Não é isso que acontece? Você junta 10 maçãs boas com uma podre, logo, logo aquela podre vai ficar boa. São 10 em cima dela. O que acontece na prática, de verdade? Uma maçã podre no meio de um cesto com 10. O que vai acontecer com as 10? Mas uma só vai fazer apodrecer as outras 10? Não são as 10 que vai transformar aquela podre em boa, não? Então, quando a gente deixa a podridão na igreja,
Você acha que ela vai simplesmente deixar de existir assim, não passe demais? Não, mas é porque a bondade dos demais. Aquela podridão vai contaminar, vai proliferar. Aí um pecado aqui, pecado X, não vou dar nome ao pecado, um pecado X aqui, não foi tratado. Não, mas é só aqui. Daí a pouco esse mesmo pecado aconteceu ali. Lá, mas por quê? Não tratou. Aí depois, quando já está no quinto, sexto caso, vamos tratar. Não vai tratar o meu, não. Você não tratou dele, não tratou dele, não tratou dele, não tratou dele, não tratou dele. Como é que vai tratar o meu? E agora? Agora pronto. A igreja não poderá ganhar homens e mulheres para Cristo se ela mesma for semelhante ao mundo. Quando a igreja ela se rebaixa a esse nível de semelhança ao mundo, ela perde a autoridade de pregar para o mundo. E aí, irmão, acontece uma das coisas mais tristes, mas acontece. Uma das coisas mais tristes, quando a igreja perde a autoridade de pregar para o mundo começa a pregar para a igreja. Aí é onde o mundo fala assim: ei, rapaz, eu não sou crente não, tá? Mas isso que você fez aí, crente não faz não, tá? Você conserta a sua vida. E agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Acontece ou não acontece? O mundo pregando para a igreja, falando: rapaz, vigia, você é crente. Eu não sou crente não, mas você é crente, rapaz. Abre o olho, rapaz, isso aí que você fez. Crente não faz não. Ajoelha aí que eu vou orar por você aqui. Eu não sou crente não, mas vou orar por você, para você. Logo, a disciplina também é para o bem do mundo. Porque o mundo vai continuar tendo na igreja essa referência. Como eu acabei de dizer, a igreja não poderá ganhar homens e mulheres para Cristo se ela mesma for semelhante ao mundo. Então ela precisa ser diferente para que o mundo continue tendo nela essa referência. Conclusão dessa parte: toda a imoralidade, sensualidade, mundanismo, relativismo ético devem ser erradicados do meio da igreja para que a mesma não perca autoridade para chamar o mundo à santidade. Então, capítulo 1 ao 8 é esse tratamento aí dessas questões de ordem moral, social, a dificuldade de convívio, a falta de amor, a questão de levar a justiça, a questão da desorganização na ceia, capítulo 11. A ceia naquela época não era como nós hoje participamos, um pedaço só do pão representando o corpo e ali uma quantidade bem pequena do suco de uva simbolizando o sangue. Era uma verdadeira refeição, ele chamava a festa do ágape. Era como se fosse uma verdadeira, uma janta, vamos dizer assim, coletiva, onde cada um traz uma parte. Só que aquele que levava a parte não repartia. E aí uns comiam, o outro não comia. Uns bebia e levava bebida com teor alcoólico de se embriagar. Olha que coisa, no culto da ceia, ficava embriagado. E o outro não participava. Olha que confusão que era o culto da ceia. Aí Paulo vai, não é assim, tem que esperar um pelo outro. Quando vocês se ajuntar, não pode ser para pior, mas para melhor. Nós devemos imitar o que Jesus fez, e eu recebi do Senhor o que eu ensinei. Na noite que ele foi traído, ele partiu o pão e foi dando a cada um, e ele diz, então Paulo vai ensinar até isso. E aqui nos capítulos 12 a 14, as questões do dom espiritual. E, irmãos, isso daqui é algo que é uma equação que até hoje é difícil fechar. Essa matemática aqui é difícil fechar. Porque pelos capítulos 12 e 14, especialmente o 12, onde Paulo vai explicar a questão dos dons e o seu uso correto no meio da igreja, etc., para edificação, consolação, exortação, em especial a profecia, dá-nos ali um entendimento quase que objetivo de que esses dons, a manifestação desses dons, ocorria na igreja de Corinto. Dos 9. E como uma igreja carnal tinha essa manifestação dos dons espirituais? É difícil fechar essa equação, mas até Jesus disse, naquele dia muitos dirão, em teu nome profetizei. E ele não disse que não profetizou, profetizou mesmo. Mas não significa que porque profetizou tem o nome escrito no livro da vida. Tem gente profetizando aí, mas não é salvo.
Então a gente vai ver a multiforme manifestação do poder do Espírito Santo. Esses capítulos aqui apresentam o servo de Deus cuja cabeça deve estar lá em cima, embora os pés estejam na terra. Ele desfruta dessa dimensão do poder do Espírito, da manifestação dos dons, embora ainda esteja aqui na terra. A palavra grega que é usada para dom é carisma ou charisma, mas a gente usa mesmo carisma. É por isso que quando uma pessoa como nós aqui acreditamos, na atualidade dos dons espirituais, nós somos chamados de carismáticos, que significa que acredita na manifestação do carisma, dos dons. E aqueles que fazem parte de denominações que não acreditam na atualidade dos dons, eles são chamados de tradicionais, por não acreditar nos dons, para fazer essa distinção entre o carismático ou pentecostal e o não carismático, aquele que não acredita na atualidade dos dons. Os dons, como nós já dissemos, são 9 e são agrupados em grupos de 3. Então, são 3 grupos contendo 3 dons em cada grupo. Vamos passar aqui bem brevemente. A gente falou sobre isso lá em pneumatologia. Primeiro grupo, ou a primeira classe de dons, são aqueles dons que manifestam um saber sobrenatural, onde Deus dá à pessoa uma capacidade de ter um conhecimento que não é natural, é sobrenatural. Então, esses dons nós chamamos dons de saber. Primeiro, a palavra da sabedoria. Deixa eu passar aqui. Sabedoria. Palavra grega para sabedoria é sofia. Sofia, possuir conhecimento de, ciência que conhece o verbo, conhecimento situado muito adentro, profundo saber. Nota, o servo de Deus, no dom da palavra da sabedoria, o poder da palavra, é capacitado de forma sobrenatural para perceber e agir verbalmente diante de situações ou fatos intrigantes. Não é um saber que ele adquiriu através de faculdades, de cursos, é um saber como resultado de uma dádiva, de um dom de Deus, que dá a ele essa extraordinária compreensão, ciência de coisas inexplicáveis. Essa é a primeira riqueza dentro do grupo dos dons de saber. A segunda riqueza, dentro dos dons de saber, chamado aqui no grego de logos tis gnosis, que é a palavra, logos, palavra do conhecimento. Uns chamam aí de forma mais prática de revelação, é ter conhecimento de, possuir relações, conhecimento que distingue. É um conhecimento que também não lhe foi transmitido por terceiros, por livros, na internet. É uma revelação direta de Deus. Então, um conhecimento também de caráter sobrenatural. E o terceiro dom, dentro desse primeiro grupo de dons de saber, definitivamente aí um dos mais necessários nos nossos dias, é o dom de discernimentos, plural, de espíritos, discernimentos de espíritos. A palavra grega é esta aqui, diacrisis pneumaton, discernimentos de espíritos. Por que nós precisamos discernir os espíritos? Existe muita coisa que ocorre na igreja, até usar o slide aqui, que são de 3 origens distintas. E a gente precisa discernir, distinguir. Existem 3 tipos de espírito nos domínios da igreja local. E a igreja de Jesus só pode manter comunhão com apenas um desses 3. Os 3 espíritos são, o primeiro, que a gente precisa ter comunhão com ele, e esse
precisa agir livremente na igreja. Espírito de Deus. Existem coisas que são inerentes ao espírito do maligno, de Satanás, do inimigo. E existem coisas que são do espírito humano, o que a gente chama de carne. Só que a gente costuma botar na conta do diabo também, né? E às vezes não tem nada a ver com o diabo, é pura carnalidade. Invencionice humana. Coisa que ele tira, que às vezes o diabo, nunca pensei nisso. É o camarada que inventou. Às vezes, um exemplo. Às vezes a pessoa está sendo usada pelo Espírito de Deus. Alguém tem que ter o discernimento. Olha, é Deus que está usando. A igreja tem que receber. Às vezes a pessoa está possuída pelo espírito maligno. Tem que ser expulso. Não tem espaço para ele aqui. Tem que ser expulso, viu, irmão? Não é fazer interrogatório, entrevista. Qual o seu nome? De onde você veio? O que você veio fazer aqui? O que você gosta de fazer? Tem uns aí que faz entrevista e tal. Não. Expulsa. Tem espaço para ele, não expulsa. Agora, tem vezes que não é nem usado pelo Espírito de Deus, nem é o diabo. É a pessoa mesmo ali que está de gracinha, está bêbado. Eu já vi casos da pessoa estar bêbada e o pessoal fica tentando expulsar o demônio. Não tem demônio, é só cachaça mesmo. É só um banho gelado e café. Pronto, está liberto. E fica ali aquela luta, sai, não sai. Aí um cansa, chega, ajuda aqui, irmão, corre aqui. Aí vem outro, sai. Às vezes é pura cachaça. Só levar no chuveiro ali, dar café para ele, sem açúcar, bem forte, e pronto, ele sai liberto. Tem que ter discernimento. Às vezes a pessoa está com esse tipo de conduta que é do espírito humano. Então, a igreja na localidade não pode nem deve abrir mão do dom espiritual de discernimento de espíritos, para não ficar refém aí do espírito do inimigo e nem da carne, nem do espírito humano. Muita coisa de invenção humana, a pessoa fica tentando ali adivinhar. Deus me falou que aqui tem 10 pessoas que tem um problema. Levanta a mão aí as 10. Cadê? Tremendo, hein? Viu aí, Deus, como é que Deus é na minha vida? Até passou um pouco. Deus fica chutando assim. Tem pessoa aqui que está com dor de cabeça. Essa semana você tem uma conta para pagar. Uma só. Aí vai tentando adivinhar. Fica ali. Pura coisa de homem, irmão. Invencionice, só para fazer movimento. Tem nada de Deus. Para onde que Deus precisa revelar isso daí para alguém? Vamos para a segunda classe de dons. Aqueles que manifestam o poder de Deus. Carismátatis dinamis ou dunamis, dons de manifestação do poder. Primeira tríade, saber. Segunda tríade agora, poder. Quais são os 3 dons que estão dentro dessa categoria? Primeiro deles, o dom de fé. Não é a fé natural, não é a fé salvífica, é uma fé sobrenatural. Uma fé cujo uso dela aqui para realizar portentosos empreendimentos para Deus, cruzadas, concentrações de massa, enfrentar de cabeça erguida, inabalável qualquer tipo de provação, uma fé mesmo tremenda, inexplicável, capaz de enfrentar provocações, perseguições, até a própria morte, sem negar o nome de Jesus, exemplo de Estevão, outros apóstolos, etc. Segunda riqueza dos dons de poder, também no plural, dons de curas. O grego aqui, carismátatis iamatos. Iamatos significa curas. Vencer e derrotar as doenças após sujeitá-las, debelar, mandar embora, repreender doenças, feridas, fazer alguém perder defeito moral ou hábito prejudicial, exercer medicina, recuperar a saúde, está dentro dos dons de poder. E o terceiro, aqui, operação de milagres. Operação de milagres, maravilhas. Trata-se de um dom espiritual extremamente íntimo dos dons de curar. Mas nem todo milagre tem a ver com cura.
A gente tem exemplos na Bíblia, a abertura do Mar Vermelho, ou o Rio Jordão, que parou o fluxo do rio, e entre outros, o machado flutuar, alguns dons de extraordinário, maravilha, mas não necessariamente está ligado à cura. Finalmente, a terceira classe são os dons que a gente chama de elocução verbal, tem a ver com fala. E aqui temos 3 dons também, todos no capítulo 12 da primeira epístola aos Coríntios. O primeiro e o mais famoso deles, profecia. Profetizar significa falar em nome de alguém ou em favor de alguém. O profeta fala em nome de Deus, predizendo aquilo que Deus fará, anunciando aquilo que Deus fará, trazendo a revelação de Deus a alguém especial ou à igreja como um todo. O profeta recebe a mensagem do Espírito Santo e a transmite de forma consciente e racional à igreja, usando suas próprias palavras, independentemente de nível gramatical. Às vezes a pessoa fica em dúvida assim, alguém recebe uma mensagem de Deus para entregar a outrem, e esta pessoa que tem o dom de profecia, dado por Deus e recebeu a mensagem, quando vai passar, é óbvio que ela vai passar de acordo com a sua capacidade de conhecimento, de formação de frase, de fala. E alguém fica dizendo, mas como é que Deus falou que errou todo o português lá, não conjugou o verbo dentro do vernáculo e tal? Não entende que quando Deus usa alguém em profecia, não significa que Deus está tomando o domínio da fala, Ele entrega a mensagem, a pessoa a entrega dentro da sua própria capacidade. Ela precisa entregar aquela mensagem. E isso tudo aqui, de forma consciente e racional. Não tem essa conversa também de que a pessoa perde a razão, fica doida, eu não sei, eu fui tomado assim, mas não vi nada. E aí, é por conta de conversa igual essa que a gente vê tanta aberração. Aí sai lá o camarada que se diz profeta, aí garra no pescoço da mulher que é casada, e fica lá... Meu irmão, você agarrou lá na mulher casada lá, não, irmão, eu não vi, quando eu vi, eu já estava agarrado nela. E conversa fiada, não viu. Tem nada disso não, irmão. Mais uma vez, isso aí é a carne, é o espírito do homem que não está sendo dominado. A Bíblia fala que o espírito, não é o espírito de Deus não, o espírito do profeta é sujeito ao profeta, ele tem domínio do espírito dele, desse tipo de reação. Recebeu a mensagem de Deus no meio do culto, um exemplo, a igreja aqui lotada, uma festa, 600 pessoas, o pregador pregando uma mensagem tremenda que está abençoando 600 pessoas, aí Deus me dá uma mensagem, por exemplo, aqui, para entregar, vou usar mais uma vez como exemplo lá o pastor Marcelo. Aí eu tenho que dar um pulo aqui do púlpito, pular por cima aqui na frente do pregador e marchando. Não, irmão, porque Deus me deu uma mensagem aqui, Deus me deu uma mensagem aqui. Aí tem que atrapalhar o culto todo mundo. Não, se você tem uma mensagem para uma pessoa, você pode entregar no momento oportuno. Talvez depois da pregação vai ter um louvor, você vai até a quem de direito, entrega a mensagem, ou ao final, se necessário, traga uma testemunha. Se você vai falar com uma irmã, você é um irmão, peça uma irmã para estar perto, ou leve a sua esposa. Tudo isso é feito, irmão, com decência, com ordem. O nome de Deus é honrado, não há escândalo. Paulo está ensinando tudo isso. E ainda hoje, 2000 anos depois, a gente vê aí essa... Aí fala que é encontro de vaso. Outro dia eu vi um cartaz assim, encontro... Era um negócio de vasos, aí versos, como se fosse assim uma batalha. Versos não sei o que lá de profeta. Vai ser uma batalha. Aí vai lá. Teve outra vez uma história do meio do trabalho, aí um levantou lá, eis meu servo que eu te digo, aqui sendo usado pelo Espírito de Deus. Aí um outro já gritou no meio, atrapalhando o que estava profetizando, agora aqui estou eu sendo usado pelo Filho, e te digo, aí daqui a pouco, calai-vos que agora o Pai vai falar. Meu Deus do céu, a Trindade brigando em público. Que confusão. No frente de todo mundo, a Trindade batendo ali em choque. Isso aqui. E tem gente que acredita que acontece assim mesmo. Que um está falando, aí o outro vem, e o outro...
Isso tem por aí afora. Vocês vão nesses trabalhos não, né, irmão? Olha lá, hein, meu irmão. Ao receber a mensagem transmitida pelo Espírito Santo, o profeta pode controlá-la, desde que seja para o melhor proveito da igreja que ouvirá a mensagem. Tem até a reação da pessoa que vai receber a mensagem, mano, ela precisa ter controle. Tem vezes que a pessoa vai lá entregar a mensagem, quando o profeta já vem na direção dele, ele mesmo já começa a pular, a chorar. Aí o profeta quer falar e ele não deixa, ele corre e pula. Aí terminou, ele falou o quê? Não sei, não sei. Como é que você não sabe? Você não viu a mensagem? E aí? Ouve a mensagem, depois se alegre, chore, caia no chão, sente, se ajoelhe, não tem problema. A sua emoção, é claro, não estamos dizendo que ela... Mas você atrapalhou ouvir a mensagem, você não entendeu. Eu não sei o que falou, não sei que foi tremendo. Diversidade de língua, a gente vai, claro, encerrar aqui com os dons espirituais pela hora. Vamos encerrar a primeira aos Coríntios, semana que vem a gente já pega a segunda e segue. Então, diversidade de línguas, polimorfia, glosson, são as variedades de língua, diferente das línguas estranhas, como um sinal inicial do batismo com o Espírito Santo, essa variedade de línguas. Quando ocorre aqui, o próximo dom, que é o de interpretação, então, quando a gente tem a variedade com a interpretação, equivale a uma profecia. E, às vezes, alguém tem o dom de variedade e o outro interpretação, ou, às vezes, a mesma pessoa que tem a variedade interpreta. Então, esse dom, por isso que está aqui, é proveitoso para a igreja local quando há intérprete. Por isso, Paulo diz, se a pessoa vai falar e não houver intérprete, ela está edificando a si mesma e atrapalhando a edificação coletiva. E aí, mais uma vez, o fiel da balança é o amor. Eu não posso pensar apenas em mim e atrapalhar 50, 70, 80, 100, 200, 30 que seja, porque eu só penso em mim. Então, para o bem da coletividade, da igreja, às vezes tem que haver essa contenção. Pode haver um momento no culto em que você vai poder exercer a sua edificação pessoal, porque o que fala línguas edifica a si mesmo. Mas se fala no meio da pregação, e tem lugar que eu fico pregando e disputando com o falador de língua lá, que quer falar mais alto do que eu pregando, eu com o microfone não dou conta, às vezes, de ganhar dele lá, e aquela luta, você querendo pregar e o outro falando alto e ninguém entende, aí daqui a pouco nem entendeu a mensagem, nem o que ele falou e fica aquela confusão. E o dom de interpretação, como já disse aqui, se ele estiver aliado, o dom de variedade, aliado ao de interpretação, equivale aí a uma profecia. Então, esses dois caminham junto para a edificação da igreja. Para finalizar 1 Coríntios, deixa essa frase aqui de Lutero. Qualquer ensinamento que não se enquadre nas Escrituras deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagre todos os dias. Está de acordo com a Escritura? Não. Então, como diz no popular, chuta que é lácimo. Ah, mas acontece assim, faz assim, eu sinto e tal. Mas está dentro das Escrituras, está de acordo? Não, está contradizendo. Então sai fora. Deus não contradiz a si mesmo. Não tem esse choque de vaso da Trindade aqui, igual supostamente ocorreu aí em determinado lugar. Primeira epístola de Paulo à igreja em Corinto exorta-nos a corrigir os erros doutrinários, éticos e morais em nosso meio, além de incentivar-nos a buscar a vida de Deus para inseri-la em nosso viver diário. Semana que vem, então, irmãos, entraremos aí na segunda epístola aos Coríntios, falaremos também seguindo aí Gálatas, não sei se a gente vai conseguir chegar a Efésios também, vamos tentar ir até onde dá. Lembrando, hoje é 18, então quarta-feira que vem, 25, teremos aula. Não teremos na outra, que eu acho que é dia 2 ou 3,
mais uma vez, na quarta tem aula, na quinta que vem, mais uma vez eu vou fazer uma viagem, estarei indo, né, de novo esse ano nos Estados Unidos para pregar num retiro de homens, no próximo fim de semana, de uma igreja lá que tem 4 congregações em 4 estados. A gente vai juntar aquela monte de homem numa região de retiro e vamos ministrar sexta, sábado, domingo para eles. E aí depois, no decorrer da semana, tem mais alguns compromissos, por isso não teremos a aula no dia 3, mas eu retorno dia 7, segunda-feira, dia 7, é isso mesmo, dia 8 já estamos aqui na terça, quarta, dia 9, voltaremos, tá? Mas lembrando, semana que vem ainda teremos aula, segundo aos Coríntios, Gálatas, Efésios, depois uma pausa no dia 2 e continuamos no dia 9. Até já rogo de antemão as orações dos irmãos para esse trabalho aí, com a ajuda de Deus, para que sejamos mais uma vez bênção para os irmãos lá na América do Norte. Vamos ficar sobre os pés, orar, agradecer mais uma vez a Deus, agradeço já aos irmãos, a presença e a paciência. E convido a todos, próximo fim de semana agora, sexta, sábado, domingo, segunda, festa do círculo de oração aqui em nossa igreja. Você que pode, né, os irmãos das congregações, claro, estarão aqui cooperando, os demais podendo, esteja conosco 1 ou mais dias, sexta, sábado, domingo e segunda, próxima agora, festa do nosso círculo de oração e da igreja. Senhor Deus e Pai, mais uma vez agradecemos a Ti, na noite deste dia, pela bênção da aula, pela bênção do aprendizado, da instrução, das exortações, do direcionamento que recebemos por intermédio da Tua Palavra. Ó Deus, nos ajude a praticar, a viver para a glória do Teu nome. Que nós não sejamos aí presas fáceis do inimigo, que não sejamos alvo dos ventos de doutrina, dos ensinamentos espúrios, mas que a nossa vida cristã seja pautada estritamente na Tua santa palavra. Nos ajuda, ó Pai, a Te honrar de forma digna para a glória do Teu nome. Oramos a Ti em nome de Jesus. E que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todos que amam e aguardam a breve volta de Jesus. E todos digam amém. Deus abençoe a todos. Vão em paz até a próxima quarta, se Deus quiser.